as tuas promessas sobre nosso estado e posição na tua família, Senhor, e poderia proclamar o Evangelho com ousadia, por ter certeza absoluta. Me use como teu instrumento, por favor. E ajude os irmãos da nossa igreja que não poderiam estar aqui por questão de saúde ou viagem, outras coisas. Cuida deles, por favor. E eu peço tudo isso no teu santo nome. Amém. Atos 16, versículo 30 diz: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser que? Atos 16, versículo 30. Tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Hoje à noite a palavra-chave que vamos aprender ou estudar é a palavra salvação. O que significa salvação? Quando você lê o Antigo Testamento, muitas vezes, falando ao povo de Israel, Deus sendo a salvação deles, Deus salvando o povo dele, muitas vezes foi uma batalha, uma guerra militar, foi libertação de uma nação perseguidor deles, às vezes foi libertação de uma praga ou da escravidão, foi algo físico, literal da vida deles. E a salvação de Deus no Antigo Testamento muitas vezes foi uma salvação visível naquele momento. Mas no Antigo Testamento vemos vislumbres da salvação completo, final, eterno. No Novo Testamento vemos a revelação maior para completar a noção de salvação. E no Novo Testamento vemos a salvação sendo algo mais sobre a salvação eterna, vida eterna, a salvação da nossa alma, resgate, restauração, reconciliação com Deus. Era algo do lado espiritual e não somente físico. Em realidade, o termo, essa palavra salvação que vemos na Bíblia, tem vários ingredientes ou partes. E hoje à noite vamos dar uma olhada sobre essa palavra salvação para entender. A nossa igreja pregue Jesus Cristo como único Salvador. Nós acreditamos na doutrina de salvação, a salvação bíblica, Deus perdoando pecados. A nossa igreja, sendo uma igreja batista, de doutrina batista, e muito lugar hoje em dia coloca aquele nome numa placa e depois eles ensinam algo que não vem da doutrina batista. Doutrina batista ensina desde antes a certeza absoluta da nossa salvação, porque nunca dependia em ninguém do ser humano. Nem você, nem eu, a nossa salvação não depende e nunca dependeu em nós. A obra da salvação foi feita por quem? Jesus Cristo. E como a salvação foi dada como promessa de Deus, a salvação sempre dependia, na verdade, na promessa, na garantia dele. E a obra que ele ia fazer. E não no que o ser humano ia fazer para mostrar ou demonstrar sinceridade para tentar manter ou ganhar ou merecer a salvação. Então, rapidamente, a definição dessa palavra salvação, de forma muito simples, é o resgate de um estado de perigo e a restauração da integridade e da prosperidade da pessoa. A salvação está relacionada à ideia de libertação, vitória e completude ou totalidade, sendo uma pessoa que estava com falta, com necessidade, com algo, pensando num amigo ou amiga, que talvez ia perder um membro do corpo, porque nós temos uma doença, temos um problema, temos um perigo ao resto do corpo, então possivelmente vamos perder um membro do corpo para salvar o resto do corpo, e o corpo ficaria salvo, mas não íntegro, não completo. Mas a salvação bíblica tem essa ideia de completude, completando, deixando íntegro, inteiro,
o ser ou a pessoa. É interessante, se pensamos em libertação, vitória e completude, isso depois, o que vamos ver hoje à noite, umas outras palavras. Tem muita palavra-chave na Bíblia que poderíamos estudar. Eu não sei se foi a escolha certa ou não, mas hoje à noite estamos estudando salvação. Mas dentro desse estudo de salvação, vamos ver 3 outras palavras-chave: justificação, santificação e glorificação. 3 outras palavras. E essas 3 áreas se aplicam à salvação bíblica que Deus oferece. Quando Deus oferece salvação ao pecador, Ele oferece justificação, santificação e glorificação. E tudo vem como pacote. Você não escolhe um dos 3 ou 2 das 3. Tudo vem íntegro, tudo vem junto. Você recebe as 3 partes quando você aceita a salvação bíblica. Mas quando eu penso em libertação, isso está ligado com a minha justificação. Quando penso na vitória, isso está ligado com a minha santificação. Quando penso na completude, a integridade, que o meu ser ficaria inteiro, íntegro, isso está ligado com a minha glorificação, que ainda estamos esperando. Falo mais disso daqui a pouco. Mas a salvação bíblica carrega essa noção multifacetada de sermos transformados. A salvação não é somente eu sendo limpado e agora sou uma versão melhor do que eu era. Agora eu sou, como 2 Coríntios 5:17 diz, eu sou uma nova criatura. Deus fez algo novo. Vocês que receberam Jesus como Salvador, você não é a mesma pessoa. Eu vou nomear os jovens que estão no fundo, só para manter eles ligados. Tá? O Kaique, depois da salvação, não é o mesmo Kaique que ele era antes da salvação. E os pais dizem, graças a Deus. A Andrea, depois de aceitar Jesus, Andrea ainda, sim, mas ela não é a mesma pessoa, o mesmo ser, antes que o Espírito Santo entrou nela e começou esse trabalho da salvação. Então literalmente uma nova coisa, uma nova criatura. Nós fomos, na salvação, fomos resgatados, renovados e restaurados. A salvação é Deus trabalhar através do Filho dele, Jesus Cristo. Não somente para prevenir a nossa arruinação, mas para nos trazer a posição correta para com Ele. A minha salvação não é somente evitar o inferno. A salvação é restaurar o que eu perdi por ser um pecador. Evita o inferno? Sim. Mas a salvação é muito além do que isso, só. A salvação agora não é somente evitar o inferno, mas agora é andar em comunhão com meu Pai Celestial, ter acesso direto a Ele 24 horas do dia, em qualquer momento, às 2h28 da manhã. Eu posso orar, posso ler a Bíblia, posso ter comunhão com meu Pai Celestial. E também ser co-herdeiro, como Gálatas fala, co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu recebi um pacote incrível quando aceitei a salvação bíblica. E é não somente entrar nessa posição correta para com Ele, mas agora é que eu posso ser o que Ele sempre queria que eu seja. E que eu posso ter agora o que Ele sempre pretendia eu ter nesta vida. Então, vamos falar sobre a salvação, tentando descrever um pouco dessa palavra tão importante na nossa vida. Salvação. Salvo de quem? Porque há muitas igrejas hoje que pregam sobre a salvação, que oferecem uma salvação aos ouvintes, que é salvação de pobreza, salvação de doença, salvação de corrupção, salvação de um relacionamento perturbado ou atribulado. Muitos deles, eles oferecem uma salvação, mas é ligado só com necessidades ou faltas ou fraquezas imediatas nesta vida ou na minha circunstância atual temporária. Está entendendo?
Uma salvação que me deixa sentir melhor agora, mas não pode resolver o meu problema maior. Se a única coisa que a salvação me oferece é que enche ou aumenta os dígitos na minha conta bancária do saldo, ao final da minha vida, o que pode fazer esse saldo no banco? O que vai fazer quando a minha vida acaba? Mas Jesus Cristo não quer que você seja enfermo. Chama Ele, crendo em fé, Ele vai te curar. Jesus Cristo curou enfermos e paralíticos durante o ministério dele? Com certeza. Até ressuscitou mortos, né? E onde aquele corpo, aquele senhor que tinha aquela mão ressecada, onde é aquela mão e braço que Jesus Cristo curou hoje? Onde está? Alguém sabe? Jesus curou um homem que não poderia usar a mão. Curou. A mão voltou a normal. Onde é aquela mão agora? Vocês estão com medo de responder. Não, aquela mão não está aqui viva hoje. Lázaro, Jesus Cristo chamou ele e ele saiu do sepulcro. Jesus Cristo, no poder de Deus, ressuscitou o seu amigo. Lázaro está vivo aqui na terra hoje? Se a salvação só tem algo de ver com este corpo físico aqui, desculpa, mas a morte ainda ganha. Se a salvação é só isso. Salvo então de quê? A salvação que Deus ia providenciar através do Filho dele, Jesus Cristo. Salvo de quê? Primeiramente, de culpa. Estou salvo de culpa. Nós somos culpados do nosso pecado. E é interessante, hoje à noite não tenho tempo. Tem muita informação que eu quero compartilhar numa noite só. Vamos ver se funciona ou não. Mas, no Gênesis capítulo 3, quando Deus estava procurando Adão e Eva, depois que eles comeram fruto, eles se esconderam de Deus, fizeram roupas da folha de figa, né, do árvore, e não foram suficientes, eles se esconderam de Deus, e quando Deus chamou eles desculpa, estava escondido porque estava nu. Quem te digo isso? Quando Deus jogou e perguntou eles sobre o pecado, eles nunca negaram que eles pecaram. A única coisa, eles tentaram dar uma excusa, por quê? Mas eles nunca disseram, Senhor, eu não estou culpado disso, eu não fiz isso não. Eles sabiam imediatamente da culpabilidade do pecado. E nosso mundo de hoje tem trabalhado agora por várias décadas para tirar a noção de culpa, de pecado, de erro. E agora nós temos só doenças ou fraquezas. Não, você tem pecado. Essa área não sou muito forte naquela área. Você é pecador, é por isso. Bom, é porque eu não tinha isso, aquilo e X na minha infância, é por isso agora eu atuo assim. Não, você atua assim porque você é pecador. Hoje todo mundo tem uma síndrome, tem uma condição, todo mundo quer um pretexto para justificar o comportamento deles. Mas isso não tira a nossa culpabilidade. E por isso temos tanta angústia e problema no nosso mundo. Temos tanto problema de ansiedade, de depressão, de medo, de raiva, de frustração, porque o nosso próprio coração nos condena. E podemos falar com os melhores psicólogos no mundo e eles podem usar milhões de palavras para tentar tirar aquela culpabilidade, aquela noção de culpabilidade. Não vai funcionar. Na profundeza de coração, nós sabemos, somos culpados do pecado, somos imperfeitos e não podemos chegar até o nível de um Deus todo santo. O pecado nos fez culpados diante de um Deus todo santo. E não há uma quantidade de obras que pode tirar aquela mancha da culpabilidade. Agora, tem que responder. Tá bom? Todo mundo está ligado? Todo mundo acordado?
não quero dar café bem cargado a vocês nas quartas-feiras, mas se for necessário, eu vou fazer, tá bom? Ok. Alguém que saiu e matou uma pessoa. Aqui. Vamos dizer no Salvador. Fulano saiu, ele matou fulano. Agora, a pessoa que matou outra pessoa, chamamos ele um quê? Assassino. Por quê? Tirou a vida. Agora, se ele arrepende disso, e ele quer procurar fazer o bem, depois, isso muda o fato que ele tirou a vida de alguém? Ele pode ser arrependido do erro, mas não tira a realidade que ele é assassino, porque ele tomou a vida de um inocente. Ao resto da vida dele, ele será um assassino. Pode ser um assassino perdoado, mas a realidade, ele matou um ser humano. Para ele não ser um assassino, ele tem que encontrar uma forma de desmatar aquela vítima. Não tem como fazer isso. Aquela mancha fica. Não, ele mesmo, ele não tem como tirar aquela culpabilidade. Outra coisa, penalidade. A salvação nos salva da culpa e da penalidade. Romanos 6, 23, o salário do pecado é morte. Exatamente. Se eu sou culpado de ser pecador, a consequência que me espera é o quê? Essa é a consequência. E Deus nos salva não somente da culpa do pecado, Ele nos salva da morte. E, terceira coisa, somos salvos de quê? Da culpa, da penalidade, do pecado e da condenação do pecado. Condenação, porque o salário do pecado é a morte. Então, a consequência final do meu pecado é morte. Tiago 1,15 diz que o pecado sendo consumado gera a morte. Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 e 15, fala sobre a segunda morte. A morte que o pecado traz não somente é morte física. Faz parte? Faz parte. Mas uma coisa que o pecado fez, imediatamente, entre o ser humano e seu Criador, o pecado construiu uma separação, como falaria? Impassível, posso falar assim? Que não dá para passar? Esqueça a palavra. Não dá para passar. Essa separação... eu estou pensando de uma palavra, mas não é correto. Eu sei que não é. E o irmão Gilmar vai dar risada de mim, então melhor eu não falar. Mas então, irmão Nathaniel, pode ficar lá, por favor? Parado, você? Vou ter que fazer a café. Imagine uma parede de 2 metros de grossura. E altura sem limite, infinita. Isso é o meu pecado. Aqui, entre eu e Deus. E uma pessoa, quem é vida? Quem é vida? Quem criou vida? Deus. Ele é luz, Ele é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida. Deus é vida. Vida, viver, procede dele. O que não está ligado a Ele, morre. E o pecado fez separação entre eu e a fonte de vida. E pouco a pouco eu estou cada dia mais morrendo. E se eu morro sem Deus, eu estaria condenado e separado dele eternamente. E nossa mente, e obrigado irmão Nathaniel, pode sentar por enquanto. A nossa mente não compreende isso. Às vezes focalizamos na parte errada. Nós consideramos o inferno, o lago de fogo, como um lugar de castigo eterno.
É. Mas se você entende biblicamente o que o pecado faz e o julgamento de Deus sobre o pecado, não é que eu estou vivo e sofrendo eternamente. É como se fosse eu eternamente morrendo e não conseguindo acabar com a minha ciência. Eu estou ciente que estou sofrendo morte perpetuamente, tempo sem fim. Isso é a consequência final, porque o pecado fez separação entre eu e a fonte de vida. Estando separados da fonte de vida eternamente, eu estaria no estado de estar morrendo e sofrendo uma morte horrível, sem cessar. Deus nos salvou daquilo. Isso é do que estamos salvos. Somos salvos, agora número 2. Somos salvos por quem? Ou pelo quem? Jesus e somente Jesus. O único Salvador. Ele falou em João 14 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Em João 10, Ele falou que Ele é a porta. E também que Ele é o bom pastor. Em João 15, Ele falou que Ele é a videira. E que precisamos permanecer nele. É Ele que dá vida. É Ele que é o único que pode nos salvar. Ele é o que 1 João 2 diz. Ele é a propiciação dos nossos pecados. E os pecados de todo mundo. Ele é... Desculpa, o Paulo falou a Timóteo, 1 Timóteo, ele é o único intermediário entre Deus e o homem, só Jesus. Nenhum líder religioso, não me importa quantos milhões e milhões e milhões a sua igreja ou denominação tem. Não há nenhuma cabeça da igreja aqui na terra, só Jesus. Ele é o único Salvador, Ele é o único intermediário. A salvação vem somente por Ele. Mateus 1, 21, disse o anjo a José que chamarás o nome do filho que Maria ia dar à luz, chamarás o nome dele Jesus, porque ia salvar o seu povo. Dos romanos? Não. Ia salvar o seu povo de enfermidade? Não, o anjo disse, chamarás o nome dele Jesus, porque ele vai salvar o seu povo do seu pecado. Antes dele nascer, foi declarado e proclamado o propósito da vinda de Jesus Cristo. Era para salvar os pecadores. Em João 1, versículo 29, João Batista, vendo Jesus de longe, diz, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira as suas enfermidades. O pecado. Jesus Cristo curou muitos enfermos. E eu acho que até hoje Deus faz milagres para curar pessoas. Eu não duvido disso. Mas o problema principal que até hoje demanda um milagre de um Deus Todo-Poderoso é de nos salvar do pecado. E Jesus Cristo veio na primeira vinda dele para nos salvar dos nossos pecados, do nosso pecado. Foi isso o motivo principal da primeira vinda dele. Atos 4:12 diz que não há nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual podamos ser salvos. Olha comigo Romanos 5. Preciso deixar vocês ler uns desses versículos aqui. Obrigado, irmão. Romanos 5. Versículo 9. Romanos 5:9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quem é esse ele aí? Jesus. E Romanos 5 fala várias vezes comparando o primeiro Adão com o segundo Adão, Jesus Cristo.
sendo o homem que ia desfazer a maldição do pecado. Romanos 10, 9 e 10, versículos familiares, vocês que fizeram os workshops de evangelismo. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus Cristo é o único Salvador suficiente. Gálatas 2:16, similar com Romanos 3:20 também. Mas Gálatas 2:16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em... Fala em voz alta. Cristo Jesus. É isso mesmo. Hebreus 10. Olha comigo Hebreus 10 também, por favor. Hebreus 10. Romanos 5 falava sobre nossa justificação. Te falei, salvação tem 3 partes: justificação, santificação, glorificação. Romanos 5 falava da nossa justificação. Aqui vamos ver a segunda parte, santificação. Mas aqui, Hebreus 10. Hebreus 9 tem vários versículos também. Hebreus 9, 12, versículos 22 a 26. Muito versículo aqui em Hebreus, mas vamos só dar uma olhada aqui. Hebreus 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de... Feito quantas vezes? E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Peraí, eu tenho que parar aí. Não vamos acabar com essa lição essa semana. Tem que voltar semana que vem, ok? Já sei disso. Mas isso é tão importante. Poderia dar a você certeza que todos ao seu redor gostariam de ter, se você compreende o fato que estamos falando, a base da nossa fé, o fundamento de tudo que cremos, que falamos, que confessamos, que praticamos aqui na nossa igreja. Tudo está baseado na certeza deste fato de salvação aqui. Aqui, imagine você querendo salvar a si mesmo. Imagine você pensando que você tem que fazer as coisas certas para manter a sua salvação. Aqui na Bíblia, a palavra de Deus que não mente, houve homens consagrados, com roupas bem detalhadas, seguindo todas as regras, eles oferecendo sacrifícios constantemente, fazendo boas coisas e boas obras e oferecendo coisas a Deus constantemente em questão de salvação eterna. Deus disse, não Pastor Wesley, não a Igreja Batista, mas Deus disse, aqueles sacrifícios nunca podem tirar os pecados. Se os sacerdotes que foram dedicados e consagrados desde a infância, de servir a Deus, de aprender e saber e conhecer a palavra de Deus, e fazer todas as cerimônias e rituais para o povo de Deus, e oferecer todos os sacrifícios e holocaustos conforme a lei, o melhor que o ser humano poderia oferecer a Deus. Se Deus disse que aquelas coisas não foram suficientes para tirar pecado, por que nós achamos que nossa obra agora será diferente? Não faz sentido. Continuamos. Versículo 12. Mas este, Jesus, é sido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha Apocalipse. Apocalipse 13, por favor. Já estamos no último livro da Bíblia, então vamos ter que encerrar o estudo hoje à noite. Não tem mais Bíblia para estudar, tá? Apocalipse 13. Irmão Nathanael, me faz um favor. Me lembra de Hebreus
10, quando estamos gravando a próxima vez lá. Me lembra disso. Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Agora, está falando sobre os que estavam seguindo o anticristo e a besta falso profeta. Mas depois compara aquele grupo enganado com outro grupo que tem nome escrito no livro da vida. Diz aqui, escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem foi o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Os livros evangelhos nos ensinam isso claramente. E também as epístolas e tudo. E os que são salvos foram escritos no livro de quem? Dele. Esse livro é da vida do Cordeiro. Aquele livro pertence a quem? O Cordeiro, Jesus Cristo. Somos salvos por quem? Por Jesus Cristo e somente Jesus Cristo. Isso foi a mensagem que os apóstolos pregavam e anunciavam no livro de Atos. É aquela mensagem que chamou a atenção do governo e dos judeus, os religiosos. Foi a mensagem deles pregar. Se você lê o livro de Atos, capítulo 4, capítulo 5, no livro de Atos, o problema deles, que os fariseus tinham com os apóstolos, é que eles estavam pregando que os fariseus crucificaram Jesus e Deus ressuscitou Jesus porque ele era Deus encarnado. E os fariseus, Atos 4, você vê, Atos 5, os fariseus proibiram eles pregar, não qualquer coisa, proibiram eles pregar no nome de Jesus. Este mundo nunca tem problema você ser religioso. O mundo não tem problema você pregar uma mensagem, em pregar verdade, mesmo que eles não sabem o que significa a palavra verdade. Eles não têm problema, mas no momento que você diz salvação e vida vem só por Jesus, o mundo vai te odiar. O mundo não tem problema. Olha, pensamos em países fechados. Pensamos em evangelizar e as missões e pensamos em países fechados, como China. Há milhões e milhões e milhões de igrejas em China. O governo de China não tem problema em você ter uma igreja e pregar. Enquanto você não pregue Jesus Cristo como o único Salvador que veio para nos salvar dos nossos pecados e nós somos salvos só pela graça de Deus. O problema que este mundo tem não é com religião. O problema que este mundo tem é com Jesus Cristo, o Filho de Deus e o verdadeiro. E os apóstolos foram encarcerados, torturados, matados pelo nome de Jesus Cristo. Eles não pregaram Jesus como profeta. Essa ideia que muitos doidos, para falar amavelmente, muitos desconhecidos hoje, que quer dizer que Jesus Cristo foi um bom mestre, um ideologista, um bom filósofo, um homem sábio, um mestre bom, o exemplo melhor no mundo. Eles não entendem a história. Eles são desconhecidos da realidade. A realidade é, os apóstolos não anunciaram Jesus sendo um bom mestre, um bom exemplo, um padrão para seguir. Eles anunciaram ele como Salvador do mundo, o Deus encarnado, que foi crucificado, ressuscitado, e ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E foi por causa disso que eles foram matados. Sofreram a morte porque eles pregaram, a salvação é só por este homem que vocês crucificaram. E por isso foram perseguidos. Somos salvos só por Jesus Cristo, mas também o Espírito Santo tem a obra dele de convencer o coração do pecador. Nós somos atraídos
ao conhecimento da luz e da verdade. O Espírito nos chama, o Espírito trabalha em nós, e Ele nos chama e nos atrai, e Ele apresenta e convence o coração da verdade. Então o Espírito também trabalha. O Espírito Santo trabalha para nos trazer a Jesus, que foi enviado pelo Pai. Ele sofreu a nossa penalidade, Ele morreu no nosso lugar. Ele oferece e somos salvos por fé nele. E o Pai nos declara justificado pela obra que Jesus Cristo fez. Os três da Trindade, os três membros trabalham juntos para dar salvação a quem quiser. Então, somos salvos do que? Já falei. Somos salvos da culpa, penalidade, condenação. Somos salvos por quem? Jesus, e só Jesus. Mas a Trindade todo trabalha na obra de salvar os pecadores. Semana que vem vamos ver a última metade sobre essa palavra-chave. Não me envergonho de ter passado tanto tempo. Eu realmente acredito, irmãos, se vocês aprendem isso, e se você pode mostrar a outra pessoa como podem ter certeza dessa promessa, ousadia você vai ter. A verdade você pode compartilhar. E Deus vai usar a sua vida, a sua boca, o seu testemunho para alcançar as almas perdidas, que é um dos trabalhos principais da nossa igreja. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, por uma tão grande salvação que não merecemos. Somos culpados do pecado e entendemos as consequências, a penalidade, a condenação que isso traz a nós. Mas pela tua graça e misericórdia, o Deus do universo, o Deus Altíssimo, enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Deus encarnado. E Ele sofreu a nossa penalidade, Ele morreu em nosso lugar. Tomou sobre si o nosso pecado, o nosso castigo. E agora, pela tua graça, por meio de fé em Jesus, é possível ser perdoados, justificados, santificados, e esperamos aquele dia da nossa glorificação. Obrigado pelo teu amor. Enche nossos corações com o gozo e alegria de ter certeza. Nós não somos mais escravos. Fomos libertos pelo Senhor. Abençoe e edifique teu povo, por favor. E eu peço tudo isso no teu santo nome. Amém. Muito obrigado pela atenção. Tranquilo, irmã. Pode deixar. Então, temos alguém nos visitando pela primeira vez hoje. Acho que todo mundo já estava aqui anteriormente. Tá bom, obrigado. Solteiros, que sejam os que não estão casados e que gostariam de participar no encontro sábado às 18 horas. Se você ainda não avisou, ou a mim ou a minha esposa Cíntia, precisamos saber antes do sábado para ter suficiente comida, por favor. Então, nos deixa saber se você vai participar este sábado, 18 horas. E também, não esquece dos outros anúncios. Faz tudo possível para trazer alguém aqui domingo à noite. Essa campanha é diferente. Sempre na campanha da primavera, dividimos a igreja em 2 equipes. E na campanha de outono fazemos de uma forma um pouco diferente. Este ano, vamos ter tipo um lanche todos os domingos à noite, ao final do culto. Começando este domingo. Então, traz seu visitante. É um dia especial. Pode encher o saco deles, tá? É o dia da ressurreição. Estamos lugares sobre o globo inteiro, lugares estão comemorando o dia que Jesus Cristo saiu daquela tumba, tá? Eles podem passar 1 hora na igreja, 1 hora e 15 minutos, para dar graças a Deus por isso, tá? Uma vez por ano não vai matar eles. Fala isso para eles, pelo menos no início, tá? Se eles não vêm as outras vezes, depois você pode matar a eles. Mas aparecer na igreja não vai fazer mal para eles. Mas tenta animar eles, porque é um dia especial.
na vida dos crentes, dos cristãos, tá? Dia da ressurreição, vamos ter várias coisas especiais, música especial. E também ao final do culto vamos ter um lanchinho ali para todo mundo aproveitar e ter um tempo de confraternização, comunhão, tudo isso, tá bom? Então esteja convidando seus familiares, conhecidos, amigos, vizinhos, inimigos também, traz eles. Você não precisa sentar junto com eles. Se você pode convidar o seu inimigo, você pode sentar de um lado e manda ele sentar no outro lado. Tudo bem, fique tranquilo, tá bom? Mas esteja trabalhando, mas todos os cultos, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira também, os visitantes contam. E vamos ter premiação para quem traz, para as 3 pessoas que traz maior quantidade de visitantes ao longo da campanha toda, tá bom? Visitante seria qualquer pessoa que não fez visita à igreja ainda este ano, tá? 2024. Eles poderiam contar como visitante pela campanha, tá bom? Muito obrigado então pela atenção. Qualquer pergunta, dúvida, pode falar comigo. Deus os abençoe. Amamos a vocês. Somos dispensados. Boa noite.